Mas se a gente... É 2,6 considerando que você vai gabaritar tudo. Não, considerando o médio. Não, 2,6 considerando aqui. Supondo que eu zerei todos os relatórios e zerei todas as práticas. Não. Qual tá com 5 de média de prova? Então, tá com 5 de média de prova, tá tudo com 5 na média de prova. Todas as provas que tem mesmo? Sim. Ué, e ela no final é... Acho que é o Rodrigo, né? Deise e Camila, vocês vão aguardar mais algum tempo? Eu acho, Lucas, particularmente, né, que Obrigada, Lucas. é 12:07, né? Então, eu não sei, eu acho que pode começar. Não sei o que Camila, Celso acham. Eu concordo, porque tem as pessoas que chegaram pontualmente, né? Manuel, vou colocar você como apresentador depois, Manuel. A gente vai pedir para que as pessoas que estão entrando, às vezes fica com o microfone ligado para desligar. É a primeira vez que eu estou usando essa plataforma, eu estou tentando identificar como que eu compartilho a tela. Manuel e a Érica já acharam? Quem vai iniciar a apresentação? Porque eu faço esse comando por aqui, né? Então, tem alguma ordem, Lucas, Manuel, Érica, para me informar? Oi? Eu posso ir passando para todo mundo a apresentação e aí eu fico com o compartilhamento. Acho que é mais fácil. Tá bom. Então, Manuel, eu já coloquei você como apresentador. Deixa eu só confirmar aqui. Não sei o que eu lembrava o Lacuna, Labela. Eu só não sabia o espaço do... Se Deus quiser, a gente vai tirar. Manuel, então te coloquei como apresentador. E aí é muito parecido com o Google Meet, tá? No centro da tela, para baixo, tem 5 bolinhas. Você vai na bolinha do meio, que é de compartilhar a tela. Já está abrindo a sua tela aqui. Já? Já. Ótimo. Já estamos vendo também, tá? A tela. Eu vou fechar meu áudio aqui. Deixa eu fechar, e aí vocês podem ficar... Tá. Eu vou fechar o meu aqui também. E então, posso iniciar aqui a apresentação. Apresentação não, digo iniciar, né? Para quem está entrando, então, nós teremos essa segunda reunião geral, né, de todos os participantes. Estamos gravando também, tá? Então, Camila, acho que caiu, né? Não, tá aqui. Será que só mudou? Eu acho que o áudio dela ficou mudo. Pelo menos eu não estou escutando, mas parece que está aberto o áudio dela. Para mim também aparece ela aqui aberto. Acho que é só uma falha. Se quiser seguir, Deise. Não, então. Boa tarde a todos, é um prazer tê-los novamente aqui. Conforme a gente já havia combinado, nós vamos iniciar uma parte de formação mesmo, de todo mundo, para todo mundo ficar na mesma página, digamos assim, né? Então, a gente programou uma série de encontros, como vocês viram no cronograma, e nós vamos começar com o Manuel, a Érica, Lucas e eventualmente alguns de nós aqui
complementando, mas a gente vai falar hoje sobre o Sistema Único de Saúde e a Rede de Atenção à Saúde, porque pensando em projetos de saúde digital, a gente tem que ter, digamos, conceitos tanto relacionados ao SUS, obviamente, e conceitos relacionados à saúde digital. Por isso que a gente programou uma série de encontros entre nós, e a gente queria deixar bem à vontade todo mundo que tiver dúvida. É muito importante todo mundo ficar na mesma página aqui em relação a esses conceitos. Então, se vocês tiverem dúvida, talvez nem todo mundo conheça a plataforma que nós estamos usando, que é da Rede Nacional de Pesquisa. Então, tem um chat aqui, vocês podem colocar perguntas no chat, ou depois da apresentação, dependendo, durante a apresentação, não sei como o Manuel e a Érica querem fazer, a gente abre para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas. Não é nada muito... A gente quer deixar vocês muito à vontade, e é muito importante, se vocês tiverem dúvidas, se colocarem, tá bom? Então, Érica, Manuel, Lucas, a palavra de vocês. Obrigada. Muito obrigada, Deise. Boa tarde a todos, todas. Meu nome é Érica, sou professora do Departamento de Enfermagem e Saúde Coletiva. Vou iniciar essa conversa de hoje sobre as bases históricas do Sistema Único de Saúde. Nossa apresentação está dividida em 3 partes. A primeira parte com as bases históricas, que eu vou compartilhar com vocês. A segunda parte, boa tarde, o conteúdo relacionado ao Sistema Único de Saúde, e a terceira parte relacionado às redes de atenção com o professor Manuel. Então, o professor Lucas fala de Sistema Único de Saúde e, enfim, a gente encerra, pelo menos neste momento, este pontapé inicial sobre Sistema Único de Saúde e redes de atenção. Bem, a história, ela não é linear, ela tem rupturas e continuidades. Então, para a gente entender como está atualmente, no século XXI, 2025, o Sistema Único de Saúde e aonde se insere o PET Saúde Digital, a gente precisa conversar um pouco sobre as bases históricas que deram as bases, digamos assim, o núcleo para que se forme, então, o Sistema Único de Saúde e que vocês vão atuar bastante lá no nosso município do PET Saúde Digital. Então, as bases históricas, elas aqui estão demarcadas a partir de 1964, com a ditadura militar. Então, como que estava a situação durante a última ditadura militar que nós vivemos no Brasil? Nós tínhamos um modelo assistencial que era médico-curativista, com foco muito forte no contexto hospitalar, com um crescimento acelerado dos planos de saúde e da corrupção em todos os âmbitos de governo. 33% dos domicílios não tinham água, cerca de 17% não tinham saneamento básico, menos da metade tinha eletricidade, havia uma baixa expectativa de vida, a média de idade era de 52 anos, então veja bem que alguns desses pontos nós podemos captar ao longo do PET, como está atualmente a cidade, que é o nosso foco de ação para a saúde digital. E a mortalidade infantil, ela era de 113,9 para cada 1.000 nascidos vivos. Isso é muita coisa. Pode passar. Então, houve um movimento social de inúmeras instâncias da nossa sociedade brasileira lutando não só pelo acesso a melhores condições de saúde, mas também pela redemocratização do país, porque a saúde ela passou a ser problematizada como algo de fato social, que deve ser abordado pela instância pública, e não mais como algo que é de foro íntimo, individual, e numa relação privada, melhor dizendo, né? Então, havia engajamento de lideranças comunitárias, de intelectuais, de professores, diversas instâncias, e de base progressista, que auxiliaram na criação
do SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde Coletiva, e por fim, a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que foram dando visibilidade para todas essas problemáticas e todas essas hipóteses e planos de melhoria para a nossa saúde. Pode passar. Então, um marco bem importante nessa construção é que na 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi a primeira conferência que a gente teve, de fato, participação popular. Ela ocorreu logo após ao término da ditadura militar. Ela forneceu bases muito importantes, porque defendeu que a saúde tem como foco a ampliação da democracia. Então, a saúde tinha que ser para todos, e que o Sistema Nacional de Saúde precisava ter uma forte reformulação para agregar um financiamento público e, de fato, um conceito ampliado do que é saúde, a partir da implantação de políticas sociais, de descentralização, e de que os problemas de saúde, de fato, eles são da sociedade e precisam ser garantidos no bojo de qualquer pessoa que esteja em nosso país. Então, a defesa que se fazia na época, e se faz até hoje, melhor dizendo, né, é que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, o relatório final dessa conferência, e eu destaco que foi a primeira conferência, mais uma vez, com participação popular, porque até então nunca tínhamos tido algo nessa direção, ela lançou os fundamentos que originaram o SUS logo a seguir. Então, essa conferência, ela não criou o SUS, que fique claro aqui, ainda não é o momento de criação do SUS, mas é o nascedouro dela. Então, é a primeira sementinha. Pode passar. Então, com a Constituição de 1988, a gente, de fato, garantiu na nossa Constituição que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Foi em 1988, muitos de vocês nem tinham nascido ainda, e que garante o acesso universal para todos os níveis de assistência, uma concepção ampliada de saúde, que prevê acesso não só ao que é público, mas também a qualquer momento do seu ciclo de vida, não é restrito à fase das crianças, mas a qualquer fase de vida. E os artigos 196 a 2000, eles estruturam o que é saúde. Aqui na imagem tem uma foto muito, muito especial de quando a Constituição Federal de 88 foi de fato promulgada. E uma imagem aqui no canto inferior direito que fala: saúde, um direito de todos, um dever do Estado. Então, é uma proposta que já perdura muitos e muitos anos, apesar de várias lutas que a gente tem vivido, né? Então, ela não é mais algo que é de governo, ela é de Estado, está na Constituição, apesar de alguns governos, às vezes, lutarem contra isso, né? Pode passar. Então, eu finalizo minha parte aqui com essa síntese, que é um vídeo de 17 minutos que vocês podem assistir depois da atividade da nossa plenária, no momento que vocês quiserem. É um vídeo super rapidinho, de 17 minutos, que conta a história da saúde pública no Brasil, 500 anos na busca de soluções, olha só, e a gente achando que a história é linear, né? Então, algumas coisas perduram, outras coisas conseguimos quebrar. E uma das coisas que conseguimos quebrar é que a saúde, de fato, é direito de todos, garantido pelo Estado. Então, passo a palavra agora para o professor Lucas, que vai falar sobre o Sistema Único de Saúde. Obrigada. Vou arrumar aqui para você, Lucas, a sua parte, um minutinho. Tá certinho? Você tá vendo ou não? Acho que não, né? Ai, desculpa. Ainda não. Para quem tiver interesse, enquanto o Lucas abre, eu coloquei no chat. A apresentação está começando a ser...
eu coloquei o relatório da 8ª conferência, gente. Vale muito a pena quem tiver curiosidade de ler esse relatório, ele é muito histórico. Quando eu, Érica e Manuel conversamos, né, sobre alguns pontos, né, porque a gente não tem a pretensão de esgotar tudo que tem-se para falar sobre, né, considerando que a gente tem um espaço, um tempo pequeno, mas a gente tem a ideia de chamar a atenção de vocês para alguns pontos, para que durante os nossos próximos encontros e as discussões com os trabalhadores do município, a gente consiga, inclusive, instrumentalizar vocês para que esse diálogo possa acontecer, e não necessariamente a gente sentar para conversar com o trabalhador esperando que só ele traga informações para vocês, mas que vocês tenham instrumentos para que possam, aos poucos, ir conseguindo puxar a conversa com a equipe lá de Itapiratiba. Dando continuidade, então, a Érica trouxe para a gente, de uma maneira também bem direta, né, e resumida, de que a gente teve um movimento de luta da sociedade de maneira organizada para que a gente conseguisse implementar o SUS posteriormente. E aí a gente tem a nossa Constituição de 88, que vai declarar, então, que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. E que a regulamentação, a fiscalização e o controle dessas ações e do serviço devem ser feitas pelo Estado. E ela vai trazer também alguns princípios e algumas diretrizes que vão nortear essas ações que o Estado deve fazer e deve garantir para a população. Pode passar, Manu. Aqui na Constituição de 88 também vai trazer para nós, no artigo 199, que a assistência à saúde ela é livre à iniciativa privada. Isso é importante para a gente entender e depois conseguir compreender, por exemplo, com Itapiratiba, aonde que a iniciativa privada ela entra no cuidado ali, na oferta dos serviços para aquela população. A iniciativa privada participa? Participa-se sim de quais serviços? Olha, aqui no município a gente tem serviços, tem convênios com alguns serviços privados para a oferta de ultrassom, para a oferta de exames complementares. Então, a gente consegue ver, nossa, mas é SUS, isso pode, isso não pode? Então, aqui eu estou trazendo para vocês que a partir da Constituição isso é permitido. E aí a gente vai ver depois no serviço como isso se expressa e acontece na prática de verdade. Então, aqui eu trago que já é um elemento para depois a gente conseguir identificar como que isso acontece na prática lá em Itapiratiba. Pode passar. Aqui também a gente vai ter algumas atribuições que cabe aí ao SUS, então ao Estado, para que seja ofertado à população. E aqui esses itens, esses termos que são postos, é bem para a gente chamar a atenção e que aqui acaba que discute e ajuda vocês a entender que o SUS não está atrelado só ao que a gente chama dos cuidados diretos. Então não está atrelado só à consulta, à realização do exame, a cirurgia, a algum procedimento. Então, aqui é uma forma da gente dizer que todo mundo usa o SUS. Porque quando eu estou no restaurante e eu tenho um serviço que cuida da vigilância sanitária, que cuida daquele restaurante, dos alimentos, eu estou usando o SUS. Seja esse restaurante acontecendo numa comunidade, seja lá no Itaibibi, no shopping do JK. Então, todo mundo vai usar o SUS, e aqui tem alguns exemplos a partir do que está posto na Constituição, de que o SUS realmente é usado para todo mundo. Então, a gente consegue ver que uma das atribuições é controlar e fiscalizar os procedimentos, as ações de vigilância sanitária, como eu disse, epidemiológica e da saúde do trabalhador. Então, quando o Ministério da Saúde, na pandemia do Covid, faz o seu planejamento com acertos e muitos erros sobre o enfrentamento da pandemia, e a gente pensa nas ações epidemiológicas que foram executadas, elas não couberam apenas para as pessoas que muitas vezes a gente pensa assim, não tem plano de saúde. Não, coube para todo mundo.
Então, para a gente entender que as ações são postas para todo mundo. Aqui também tem para a gente poder pensar que cabe também ao SUS, o que está declarado também na Constituição, esse ordenamento da formação em saúde. Então, quando a gente tem o PET Saúde e a gente tem uma parceria, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, a gente, de alguma forma, está vendo o SUS também acontecendo aqui, tá? Assim como as ações de saneamento, a fiscalização e inspeção de alimentos e assim por diante. Pode passar, Manu. Aqui, para a gente poder pensar, muitas vezes os princípios, ou o termo princípios e diretrizes, eles são postos como sinônimos, então, os princípios que a gente vai chamar os princípios doutrinários, e os princípios organizativos ou diretrizes, são diferentes, não são termos sinônimos, então, para a gente poder compreender que os princípios têm uma base ideológica do SUS e que essas diretrizes vão colocar em prática essas bases, como que eu devo colocar em prática esses princípios doutrinários. Sendo o primeiro princípio, pode passar, Manu. O princípio da universalidade, que vai assegurar, então, a saúde como um direito para todos, e que cabe ao Estado assegurar esse direito para todos os cidadãos, independente de qualquer credo, cor, sexo, sem nenhuma discriminação. Pode passar. A integralidade do cuidado, que a gente deve considerar o indivíduo nas suas diferentes dimensões, as suas diferentes maneiras de andar a vida. Também, acho que alguém está com o microfone ligado. Obrigado. Para que a gente possa assegurar o conjunto de ações que a gente deve prestar para um indivíduo, para uma comunidade, para uma população, considerando todas as suas necessidades. E o princípio, por fim, da equidade, que a gente deve tratar desigualmente o desigual. Aqui está uma figurinha que é bem clássica, né? E para a gente poder pensar, não sei se vocês todos já viram essa figura, que de alguma forma tem algumas pessoas querendo ver o jogo de futebol, né? Para dizer que não basta todo mundo ter mesmo banquinho para poder conseguir alcançar, porque as pessoas vão ter diferenças ali na sua vida. Aqui uma questão que essa figura às vezes traz uma crítica, que é um alerta para a gente, é que por que será que ainda a gente precisa pensar muito desigual, pensar desigualmente para dar conta desse desigual? Por que não é todo mundo dentro do estádio assistindo o jogo dentro do princípio da justiça social? E por que a gente às vezes tem que pensar em qual banqueta que eu tenho que dar para aquela pessoa conseguir assistir o jogo do lado de fora? Então, acho que essa é uma crítica para a gente poder pensar, inclusive considerando quando é que a gente acessa a equidade, quando é que a gente acessa a igualdade. Pode passar, Manu. E aí, para a gente conseguir colocar em prática esses princípios doutrinários, nessa doutrina do SUS, então a universalidade, a equidade e a integralidade, a gente tem algumas diretrizes que vão nortear para que isso aconteça. Pode passar, Manu. Então, a descentralização, a gente tem uma desconcentração do poder, então, saindo do nível do governo federal, dando poder, autonomia para os estados, sobretudo para os municípios. A gente tem uma rede hierarquizada, né? A complexidade do trabalho ocorre de uma maneira hierarquizada, seguindo linhas de fluxos, e a gente vai ter regiões de saúde, que o Manuel vai depois de alguma forma também trazer, para a gente poder dizer assim, a gente tem Brasil, a gente tem os estados e a gente tem os municípios. Mas a gente precisa pensar assim, eu tenho uma região de saúde, então quando a gente for conhecer mais de Itapiratiba está dentro de uma regional que tem um conjunto de municípios com algumas características, ora muito similares e ora não muito similares, e que estão agrupadas dentro de uma região, dentro do estado, de uma maneira regionalizada. Esse é um princípio, uma diretriz do SUS. E a gente também vai discutir uma outra diretriz para que a gente possa trazer a participação popular, que foi um diferencial para que a gente, de fato, conseguisse, a partir da Constituição de 88, o SUS, como é que acontece a participação da população para a garantia dos seus direitos. Então, quando a gente for
conversar mais com os trabalhadores de Itapiratiba, a gente precisa entender como é que se dá o Conselho Municipal lá de Itapiratiba, como é que acontece de verdade na prática os conselhos das unidades básicas ou dos conselhos do serviço de saúde, como é que a população de alguma maneira se organiza para participar ativamente da construção do SUS e do trabalho de Itapiratiba. Então, para a gente poder entender, porque muitas vezes a gente tem um ideal, está desenhado que deve participar essa população, está garantido por lei que deve ter os conselhos, mas na prática, por exemplo, pode não ter adesão da população. É uma dificuldade, muitas vezes, os conselhos de unidades não ter participação da comunidade. E quais já foram as experiências exitosas e não exitosas do município em relação, por exemplo, à construção e à execução dos conselhos aí da cidade? Então, esse é uma outra diretriz que faz com que a gente consiga cobrar, inclusive, melhorias para o município. Pode passar, Manu, acho que já é você. Voltei aqui, pessoal, só para ligar meu áudio. Vocês estão vendo minha apresentação certinho? Sim, Manu. Obrigado, Lucas. Então, pessoal, acho que como a gente está fazendo aqui praticamente um brainstorm, tá? Colocando os elementos essenciais, os conceitos essenciais, mas também, de alguma maneira, disparando, fornecendo elementos para que vocês continuem, né, se aprofundando. Depois a gente tem 1 hora para apresentar temas que são bem complexos, mas, de fato, é um primeiro encontro, mas a gente também conta que vocês se aprofundem, utilizem referências que nós estamos trazendo para vocês, porque são, de fato, informações muito estruturais, muito essenciais para pensarmos a nossa atuação no SUS e, obviamente, a nossa atuação dentro do PET Saúde Digital. Pensando, então, toda essa estrutura e fazendo o link com o que o Lucas trouxe, a gente precisa organizar todas essas tecnologias, e aí tecnologias entendendo enquanto serviços de saúde, dispositivos que nós utilizamos para pensar as intervenções em saúde dentro dos nossos territórios. A gente tem uma série de conceitos possíveis para redes de atenção à saúde, mas eu trago aqui para vocês o mais clássico, né, que inclusive é o conceito do Ministério da Saúde, que as redes de atenção são os trajetos, né, são que os usuários percorrem e têm acesso, buscam acesso para atender às suas necessidades de saúde. Isso, então, como a gente organiza, o que a gente define o que vai ter disponível dentro desses diferentes serviços, como a gente organiza a complexidade dessas diferentes tecnologias, né? Esses trajetos, né, ou como a gente também pode pensar, itinerários terapêuticos, eles existem com um objetivo e a gente precisa conhecer quais são esses trajetos para coordenar o cuidado e o acesso desses usuários nos serviços de saúde, especialmente no SUS. Então, a gente precisa garantir, né, que ao que eles apresentem determinada necessidade, essa necessidade seja atendida, né, fazendo uma aproximação aí, na verdade, relacionando, evidenciando claramente aí o princípio da integralidade que o Lucas trouxe para vocês. Então, a gente precisa ter dispositivos dentro da rede que sejam capazes de atender as necessidades de saúde de acordo com essas necessidades. E esses arranjos organizativos, né, de ações, de serviços, eles devem ser integrados. E esse é um grande desafio que nós temos para pensar as redes de atenção à saúde. Para isso, né, para organizar, para integrar esses serviços, a gente precisa de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão. Então, a gente vai pensar que eles não vão se autogovernar, né? Existem formas, existem sistemas que vão determinar como a gente consegue organizar esses diferentes serviços com apoio técnico, logístico e de gestão. A gente teve durante muito tempo uma compreensão de que a rede de saúde ela seguia uma organização que nós chamamos de uma organização piramidal. Então, se a gente olhasse para a rede de atenção, a gente teria um número maior de serviços que a gente vai chamar aqui de atenção básica ou atenção primária à saúde, um número menor de média complexidade, um número menor ainda de alta complexidade.
entendendo, né, complexidade, especialmente como tecnologia dura que compõe esses serviços, e aí eu vou chamar de tecnologia dura, de fato, equipamentos, intervenções que a gente consegue ver materialmente. Então, eu vou pensar aí em salas de cirurgia, em tomógrafos, em ressonância, serviços de maior complexidade tecnológica dura. E serviços de APS tem um tipo de tecnologia, né? Existe um autor que se chama Merri, que fala muito desses tipos de tecnologia, que são tecnologias leves e leve-duras. Então, a gente vai falar de conhecimento, a gente vai falar de relação. Serviços de atenção primária são complexos com esse tipo de tecnologia. Mas hoje a gente já tem uma compreensão de uma organização em rede que ela deve, né, sair dessa lógica que a gente utiliza ainda há redes de atenção que tentam se organizar ou que, na verdade, se referenciam mais a um modelo piramidal, mas hoje a nossa lógica ela deve ser substituída por o que a gente chama de uma rede poliárquica, que está aqui o desenho do lado de vocês. Quem está no meio desse desenho, né? A atenção primária à saúde, porque a atenção primária à saúde é esse nível de atenção que deve coordenar, então, esse trajeto, esse itinerário que o usuário vai realizar dentro do sistema de saúde para os outros níveis de atenção. A gente diz que na atenção primária o usuário nunca deixa de ser nosso, né? A gente, no encaminhamento, quando a gente usa, inclusive, esse termo, dá a impressão, né? Ele passa para um outro ponto da rede e a gente deixa de ter responsabilidade com ele. Na APS a gente não faz isso, a gente, na verdade, referencia e esse paciente nunca deixa de ser nosso, né? Então, quem vai determinar qual é o melhor serviço, né, que tem capacidade de atender essa necessidade do usuário é a atenção primária, e ele sim vai dizer, nesse momento acho que você precisa de um atendimento especializado com um determinado tipo de tecnologia, e nós estamos determinando qual é essa tecnologia, né? Isso rompem relações verticais, então as redes que nós chamamos de poliárquicas, policêntricas, elas devem ter uma comunicação especialmente horizontal. Se a gente não consegue horizontalizar essas relações entre os diferentes serviços que compõem uma rede de atenção à saúde e compõem um território, a gente tem aí uma série de desafios. Existem elementos que são constituintes da rede de atenção à saúde. Então, para a gente definir uma rede, o primeiro passo é definir quem é essa população. Então, qual é o perfil epidemiológico, né, de fato, dessa população que é a descrita, a gente precisa compreender o modo de viver, de trabalhar dessa população, a gente precisa ter uma perspectiva crítica para compreender os determinantes e a determinação social dessas pessoas que estão vivendo no território para poder, de fato, definir. O que define se eu tenho que ter um hospital de nível terciário ou mais unidades básicas de saúde em determinados territórios? É, de fato, as características epidemiológicas, então, as formas de viver, de trabalhar, que vão resultar em processos de adoecimento, né, também em causas de morte dessa população, para a gente entender essas necessidades de saúde. Então, o primeiro passo é definir isso. Para em seguida, a gente poder definir essa estrutura operacional. Mas a gente vai sempre considerar, né, a partir do pressuposto de que a APS ela deve ser o centro de comunicação, ela deve ter a capacidade, o princípio para coordenar o cuidado desse usuário, de famílias e comunidades e, de fato, ter esse atributo, né, de coordenação do cuidado, que nós chamamos como o seu papel e que os outros serviços reconhecem ela com esse papel. A gente deve ter o que a gente chama de pontos de atenção secundária, terciária, então com maior densidade tecnológica dura, sistemas de apoio, logísticos e de governança. Essa estrutura, né, operacional, esse desenho aqui que é muito clássico do Eugênio Vilaça Mendes, que está num livro muito também tradicional, um livro antigo, mas que ainda é bem atual, que fala sobre as redes de atenção à saúde. O Eugênio Vilaça é um grande estudioso de redes de atenção à saúde, tem uma série de documentos e de obras publicadas sobre essa temática. Essa é a mais básica, né, vamos chamar assim, a mais essencial, que trata dos conceitos de rede, e aí a gente precisa organizar, então, essa estrutura operacional. O que a gente vê aqui? A gente vê na base a atenção primária à saúde como coordenador dessa rede de atenção, e ela deve se comunicar com todos os pontos de atenção secundária e terciários, por isso que a gente vê aqui
né, RT1, RT2, RT3, RTN, porque a gente vai ter uma série de serviços de atenção secundária e terciária. E a gente tem uma série de outros elementos de ferramentas que perpassam todos esses serviços. Para isso, a gente precisa de sistema de transporte em saúde, de sistema de acesso, de regulação em saúde. O ideal é que a gente pense em um prontuário clínico, e aqui a gente já vai pensar que fosse um prontuário digital especificamente. Então, esse é o sonho, né, o nosso grande sonho, mas que de fato isso é bem pouco presente dentro do sistema de saúde, que é um prontuário integrado. Então, o trabalhador da atenção primária, a sua equipe de referência sabe o que está acontecendo nos atendimentos nos outros pontos de atenção, mas essa não é uma realidade para o nosso país. Um cartão de identificação dessas pessoas que também seja reconhecido. A gente tem um cartão nacional de saúde, mas que também tem uma série de elementos. E a gente precisa de sistemas de apoio diagnóstico, terapêutico, de assistência farmacêutica e de sistemas de informação que também perpassem por toda essa rede e funcionem como integradores dentro de todos esses níveis de atenção, né? Isso é o que a gente chama aqui de sistemas logísticos, que são esses que estão em vermelho, e sistemas de apoio, que são esses que estão em azul. São elementos, né, constituintes das redes de atenção, alguns princípios que nós consideramos essenciais, que é a integralidade, a equidade, no mesmo sentido dos princípios doutrinários do SUS, que o Lucas nos apresentou, a coordenação pela atenção primária, territorialização e adscrição. Então, territorialização é eu reconhecer esse território, então, como essas famílias vivem, trabalham, como eu trouxe para vocês, e a adscrição é eu definir, demarcar este território e assumir a responsabilidade sanitária, de fato, sobre determinado território. A gente precisa de uma regionalização solidária, então o Lucas trouxe, né, esse conceito que está determinado lá na Constituição, mas os serviços, a gente vai imaginar um município de 4.000 habitantes, 5.000 habitantes, ou que sejam de 20.000 habitantes, que seja de 20.000. Ele vai possuir capacidade de articular serviços de atenção primária, secundária e terciária e financiar todos esses serviços? Não. Então, a gente, de fato, organiza o nosso território, né? O nível estadual tem muito esse papel de organizar esse papel de regionalização solidária para que os municípios criem uma rede entre si. Então, todos esses municípios têm referência a municípios maiores que possuem serviços de atenção secundária, terciária, que se apoiam e que são referência para receber municípios de outras regiões, né? Então, o estado de São Paulo ele é dividido em várias diretorias regionais de saúde. Itapiratiba faz parte da DRS 14, mas onde a gente coloca uma responsabilidade sanitária e uma regionalização solidária entre um grupo de municípios que tem características mais ou menos particulares, né, e próprias. Essa gestão compartilhada não é feito isso não é definido, né, por boa vontade, não. Isso tudo é feito nas comissões intergestoras, que nós chamamos, as comissões intergestoras tripartite, bipartite e regionalizada. Então, são espaços de tomadas de decisão e de diálogo, mesas de negociação entre todos esses entes, entre os entes federados, então municípios, estados e federação, no sentido de construir essa regionalização solidária e também pensar nos aspectos de financiamento, de capacidade tecnológica para atender, de característica epidemiológica também das regiões, para que isso seja possibilitado. Então, a gente vê, por exemplo, quem passar ali na rua da medicina, vai ver o HC e ambulâncias quase que do Brasil inteiro. Por quê? Porque este é um serviço, o Hospital das Clínicas da USP, é um serviço que faz regionalização e que é referência para uma série de situações de saúde, e por isso essas pessoas vêm até aqui. Mas se bater uma ambulância lá de Itapiratiba, no HC, com um usuário, esse usuário não vai ser atendido se isso não tiver pactuado. Precisa ser pactuado que esse hospital é uma referência para determinadas situações. Para isso, a gente precisa, obviamente, de avaliação, de regulação do acesso, a telesaúde, né, na verdade, a telesaúde aí, as ferramentas tecnológicas de comunicação são muito importantes e tem um papel muito importante nesse aspecto da regulação. Acho que o nosso secretário de Itapiratiba até comentou, né, também, o secretário e o técnico de Itapiratiba comentou do papel aí
tecnológico, né, para as ações de regulação. A APS, ela é uma coordenadora do cuidado, então ela é a porta de entrada preferencial, realiza essa coordenação, né, faz a comunicação. Para isso, a gente tem uma série de desenhos tecnológicos. Esses desenhos tecnológicos que nós mais conhecemos são as equipes de atenção primária, são as equipes da estratégia de saúde da família, mas nós temos vários modelos que eu trago aqui para vocês conhecerem. Nós podemos ter desenhos de equipe prisional, de saúde da família bucal, de famílias ribeirinhas, de famílias fluviais, consultório na rua e equipes multiprofissionais. Então, são uma série de desenhos tecnológicos possíveis, pensando em recursos humanos, para atender essas necessidades, né, que vão atuar preferencialmente dentro da atenção básica. E aí, de acordo com essa necessidade, a gente vai encaminhando esses usuários, né. A gente vê uma relação, a gente não discutiu aqui, mas a atenção primária à saúde, ela possui uma série de atributos, que nós chamamos, né. Esses atributos foram definidos por Barbara Starfield, apenas para vocês conhecerem, mas quando a gente vai olhar para um serviço de atenção primária, ele deve ter as suas práticas orientadas para atender esses atributos. E os atributos são, primeiro, contato, longitudinalidade, então atender, né, as necessidades desde quando nasce, ao longo da vida, até quando morre, a integralidade, coordenar o cuidado, ter a sua ação focalizada na família, orientação comunitária na característica das comunidades e competência cultural, que é de fato respeitando as particularidades culturais dessa comunidade que nós temos descrita. Isso se relaciona com funções das redes de atenção à saúde, que é resolubilidade, comunicação, responsabilização. Então, a gente precisa, de fato, ter uma rede de atenção centrada na APS, deve ter essas características. Isso tudo há uma série de estruturas, né, normativas que regulam, que regulamentam como isso deve ser, porque tudo isso precisa ser pactuado, precisa ser definido. Eu trago aqui para vocês conhecerem as principais resoluções, né? A principal que fala da organização da RAS é a Portaria 4279, de 2010, que define em RAS como são esses arranjos organizativos, né? Quais são essas densidades tecnológicas, o que é sistema de apoio técnico, logístico, de gestão. E a gente tem uma atualização dessa portaria, que é a GM3 de 2017, que fala, de fato, quais são redes temáticas, porque não é uma única rede de atenção à saúde. A gente tem redes temáticas diante dessas necessidades epidemiológicas que precisam organizar esses serviços para atender uma série de necessidades mais específicas de uma maneira geral para a população. São mais de 40 redes temáticas, eu não posso, né, apresentar para vocês todas elas, mas está dentro dessa portaria, mas eu vou destacar as que são essenciais e muito importantes, né. Nós temos uma grande rede, né, a rede de urgências e emergências, a RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, a rede de atenção às pessoas com condições crônicas, a recém-desenvolvida rede Aline e a rede de cuidados à pessoa com deficiência. Pessoal, acho que alguém está com o microfone aberto também. Se alguém quiser, daqui a pouquinho eu já vou abrir para comentários. Manuel, o seu microfone está fechado. Pronto, obrigado, gente. Estão vendo meu slide, né? Então, imagino que sim. Aqui eu deixo outras, na verdade, regulamentações importantes que vocês precisam conhecer. Nós, como trabalhadores da saúde, como trabalhadores sociais, precisamos conhecer, que é a PNAB, né, a Política Nacional de Atenção Básica, que teve uma série de versões que tiveram, inclusive, perdas importantes para a definição e para desse modelo como um modelo estruturante das redes de atenção à saúde. A última versão que nós temos válida é a de 2017. E a gente também tem uma nova política, que é a PNAES, a Política Nacional de Atenção Especializada, que foi definida em 2023, que, inclusive, oferece base, apoio para uma grande marca desse governo, que é o programa Mais Especialidades, e o decreto 7508, que fala e que traz exatamente as definições do que é regionalização, o que são os COAPs, o que são regiões de saúde, porque isso tudo precisa, então, de regras, normas para, de fato, essas definições, especialmente os governos estaduais, definirem essas regiões.
a gente precisa ter uma clareza muito grande que esse trabalho em rede, ele precisa ter comunicação horizontal. Para isso, a gente precisa ser capaz de criar planos de cuidados compartilhados, projetos terapêuticos singulares, que são ferramentas importantes. A gente tem que ter protocolos claros para a regulação assistencial. O prontuário integrado é um dispositivo que deve ser perseguido, mas que há uma série de limites e de desafios aí para que isso se concretize. As equipes precisam de recursos de educação permanente, de governança participativa, então de espaços que apoiem, né, de maneira paritária, espaços decisivos para pensar como a gente organiza essas redes, e para isso pensar tecnologias digitais e de telesaúde, com toda certeza. Isso fala muito sobre o nosso projeto, né? De uma maneira geral, a RAS, ela reduz fragmentação, ela tem essa finalidade, mas quando essa RAS não está bem organizada, é o que a gente visualiza. A gente precisa ter, né, e buscar a melhoria da coordenação, do cuidado, maior eficiência e qualidade dos serviços, foco na prevenção, na promoção, na verdade, nos atributos da atenção primária e o fortalecimento. Uma APS forte organiza uma RAS forte, mas se a APS também tem desafios, essa RAS também vai apresentar desafios, né? Especialmente aí pensando nessa definição de um modelo assistencial, de um modelo de cuidado que deve orientar a elaboração dessa RAS. Pensando em desafios e perspectivas, eu acho que hoje a gente tem mais de 600 sistemas de informação só na saúde. A integração desses sistemas é algo urgente, necessário, especialmente como, por exemplo, o sistema de regulação, o ESUS, o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, também do Cartão Nacional de Saúde, que hoje acho que é uma iniciativa que já tem um pouco mais de sustentabilidade. Isso tudo custa, então, o financiamento dessas ações, da governança regional, né, das pactuações para o financiamento de todos esses serviços. A gente deve, com certeza, ter como um olhar as questões da APS digital, então, o que significa esse tipo de assistência, participação ativa, garantir a participação ativa de trabalhadores e usuários por meio da participação social, para pensar aí no desenvolvimento também de competências digitais, que é uma realidade que a gente, de fato, já vislumbra. Aqui tem uma síntese que eu acho que a gente, né, só para mostrar que a reforma sanitária, a Constituição Federal, é uma trajetória que não é fruto de muitas conquistas, né? Então, o SUS está em construção, está em constante transformação, e a gente precisa estar, obviamente, atento a todas essas questões, porque também a gente viu aqui, tem leis, tem decretos, mas isso tudo, e isso acontece, são programas, não são ainda exatamente políticas, né? Apesar da gente sempre buscar políticas que não vão ser alteradas conforme o governo mudar, mas muitas delas alteram também, porque não são políticas públicas, são políticas de governo. Tem as referências que nós utilizamos, essa parte especialmente da RAS, e eu acho que a gente finaliza aqui e abre um pouquinho para discussão, se alguém tiver dúvida, comentários dos demais docentes. Agradecemos a oportunidade de apresentar esses elementos essenciais de um tema que é tão complexo e importante para nós, enquanto trabalhadores, e dentro do nosso projeto também. Queria agradecer, obrigado, pessoal. Vou parar de compartilhar aqui. Muito bom, Manuel, Érica, Lucas, ótima aula. Não sei se o Celso quiser complementar, né, com alguma coisa. Desse tema, né, que é tão importante para a gente poder também estruturar os nossos planos, né, as nossas ações aqui dentro do PET. E eu gostaria de, antes, né, de começar talvez, se os demais professores gostassem, né, de falar alguma coisa, mas avisar que essa reunião está sendo gravada, depois ela vai ser colocada também, porque teve algumas pessoas que relataram problemas de conexão, não escutaram parte da aula, então isso vai ser colocado também para vocês reverem a gravação, e também a questão das referências, né, que estão aí, a gente coloca também lá no grupo de WhatsApp dos alunos. E agradecer para quem está com a câmera aberta, e se mais alguém puder também abrir a câmera, é sempre bom para a gente poder ter
uma visualização de vocês, para a gente poder também interagir melhor com vocês, tá bom? Deixo aqui aberto para quem quiser comentar, perguntar, tirar dúvidas. Celso, por favor. Não, eu queria só, primeiro, parabenizar os nossos professores. Eu acho que, assim, vocês conseguiram uma proeza, que é, de fato, sintetizar questões fundamentais do SUS em menos de 1 hora. Então, parabéns, Lucas, parabéns, Érica, Manuel. E queria dizer para vocês, enfim, talvez como acho que desta sala, nesse momento, o único participante da 8ª Conferência Nacional de Saúde e membro da reforma sanitária como estudante de área da saúde. Eu era estudante de odontologia, mas eu queria dizer para vocês, gente, 2 questões. Às vezes a gente não tem a dimensão do que o Lucas falou, da questão de ter uma Constituição que cita claramente que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Esta é a única Constituição no planeta que garante a saúde como um direito da população de um país. Acho que essa é uma questão importantíssima. Essa é uma das grandes conquistas que a sociedade brasileira teve nesses anos pós-ditadura. E isso, né, na dimensão que a gente tem da diversidade do território brasileiro, na diversidade que a gente tem, na desigualdade socioeconômica que a gente consegue cada vez mais dimensionar a importância que o SUS tem para esse país, né? E que, na verdade, toda essa divisão que o Manuel trouxe, digamos, da RAS e das redes, e dessa necessidade, também coloca a importância, gente, da questão do município. Então, não é porque a gente está trabalhando, no caso de Itapiratiba, com um município pequeno, e que vocês podem dizer, bom, a rede de atenção à saúde do município de Itapiratiba é limitada pela própria característica geográfica, física. O compromisso, gente, da integralidade e da equidade faz com que Itapiratiba tenha uma dinâmica da possibilidade de participar com municípios próximos que são polo, né? No caso, São João da Boa Vista, se não me falha a memória. Mas, e essa é a importância, gente, não é porque o município é pequeno de que a rede fica comprometida. A rede é organizada segundo a realidade de cada município, né? E por isso que a gestão municipal ela é tão fundamental no contexto do SUS. Era isso, gente. Eu queria realmente parabenizar vocês 3, gente, e dizer que é um grande prazer poder escutar dos colegas e colegas tão comprometidos com o SUS e trazer de forma tão clara, tão transparente assim. Eu coloquei, gente, no chat só o relatório da 8ª Conferência, gente, porque acho que é um documento histórico que o Brasil tem. Vocês vão perceber, quem tiver a curiosidade, é um documento que não existe nada no mundo igual, né? Em termos de conferência nacional, onde a população decidindo seus destinos em relação à saúde. Então, parabéns, gente. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez faço as palavras do professor Celso, né? Difícil a gente falar do SUS em 1 hora, o histórico, para a gente finalizar. Estou vendo aqui a professora Tatiana também. Só para avisar vocês que a gente vai ter um espaço no Moodle para deixar os materiais e vocês fiquem à vontade também, se quiserem fazer suas colocações aqui
no chat, enquanto a gente conversa com vocês, né? O pessoal de Itapiratiba também, se precisarem desse espaço para fazer comentários, fiquem à vontade. Andréa, só queria comentar uma coisa, me permitem os queridos colegas enfermeiros, mas para dar uma dimensão de que as coisas às vezes são difíceis de construir nesse país, enfim, exigem construções políticas, nós conseguimos em 2023 finalmente colocar a saúde bucal como política de Estado e não mais política de governo. Não sei se foi o Lucas ou o Manuel que falou a diferença ou a Érica, né? Na verdade, sobre política de Estado e política de governo. O Brasil Sorridente, no caso da saúde bucal, era uma política de governo e estava sujeito a, enfim, a qualquer momento terminar, como sofreu ameaças ao longo desses anos. Tal. Em 2023, teve uma lei que acrescentou na lei orgânica do SUS a obrigatoriedade da saúde bucal. Então, a saúde bucal virou um espaço de direito dentro da Lei 8080, que é a Lei Orgânica do SUS. E, finalmente, então, no final do ano passado, nós vamos agora, em dezembro, fazer um ano que a gente conseguiu regulamentar, finalmente, a Rede de Atenção em Saúde Bucal, a chamada RASB. Só para vocês verem como isso demorou. Quer dizer, o SUS está fazendo 37 anos, agora... Desde a Constituição de 88, demorou tantos anos para, de fato, a gente conseguir que a saúde bucal viesse a se transformar, então, numa rede garantida não mais como um programa de governo, mas como um programa, agora, como política de Estado. Muito bem, então, pessoal. Então, mais uma etapa aqui, né, sendo finalizada. Queria mais uma vez agradecer a participação de todos, a presença de todos aqui, principalmente os que estão com a câmera aberta, né? Eu sei que existem problemas de conexão, muitas vezes, né? A gente cai, depois volta, ou fica sem som, né? Então, lembrando que essa gravação estará disponibilizada no Moodle, tá? De vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada e nos vemos em breve, conforme o calendário que foi distribuído,